Há momentos na vida em que tudo parece improvável demais para dar certo. Quando a história começa cercada de medo, de limitações e de silêncio. E ainda assim, é exatamente ali que Deus começa a agir. A história de Moisés começa em um tempo difícil. O povo de Israel vivia como escravo no Egito. Oprimido, cansado, sem esperança. E o faraó, com medo de que aquele povo crescesse ainda mais, tomou uma decisão cruel. Ordenou que todo menino hebreu recém-nascido fosse morto. Era um cenário de dor. Mas em meio a esse decreto, um bebê nasceu. Moisés. Sua mãe, sabendo do perigo, fez o que podia. Cuidou dele em segredo. Protegeu. Escondeu. Mas chegou um momento em que não dava mais. E então, com coragem e fé, colocou o bebê em um cesto e o deixou nas águas do rio. Agora pensa nisso. Ela não estava abandonando. Estava confiando. Porque quando não podemos mais controlar, precisamos confiar. E foi ali, nas águas, que algo inesperado aconteceu. A filha do faraó encontrou o bebê. E ao invés de rejeitar, decidiu cuidar. Moisés, que deveria morrer, foi criado dentro do palácio. Protegido. Educado. Preparado. Sem saber que carregava um propósito muito maior. Mas o tempo passou. E Moisés cresceu. E em um determinado momento, ele viu algo que não conseguiu ignorar. Um egípcio maltratando um hebreu. E impulsionado pela indignação, ele reagiu. Mas sua reação trouxe consequências. Moisés teve que fugir. De príncipe, se tornou fugitivo. Do palácio para o deserto. E talvez esse tenha sido o momento mais silencioso da vida dele. Anos passaram. Sem destaque. Sem reconhecimento. Apenas vivendo. Cuidando de rebanhos. Em um lugar distante. E é curioso perceber que muitas vezes Deus nos prepara nos lugares mais escondidos. Até que um dia tudo mudou. Enquanto Moisés estava no deserto, algo chamou sua atenção. Uma sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Ele se aproximou. E então ouviu uma voz. Moisés, tira as sandálias dos pés. Porque o lugar em que você está é santo. Era Deus chamando. Depois de anos de silêncio, Deus falou. E revelou o propósito. Moisés seria o libertador do povo de Israel. Mas a reação dele não foi de confiança. Foi de dúvida. Quem sou eu, para isso? E se não acreditarem em mim? Eu não sei falar bem. Moisés se via como incapaz. E talvez você também já tenha se sentido assim. Mas Deus respondeu de forma simples. Eu estarei com você. E isso muda tudo. Porque quando Deus está, não importa quem você é. Importa quem Ele é. Moisés voltou ao Egito. Enfrentou o faraó. Desafiou o impossível. E viu Deus agir. Pragas. Sinais. Milagres. Até que finalmente o povo foi libertado. Mas a jornada ainda não tinha acabado. Diante do Mar Vermelho, o povo parou. Sem saída. De um lado, o mar. Do outro, o exército inimigo. E mais uma vez, o impossível estava diante deles. Mas Deus disse: avança. Moisés estendeu o cajado. E o mar se abriu. Caminho onde não existia caminho. Libertação onde não havia saída. E talvez essa seja a parte mais importante da história. Deus não escolheu Moisés
porque ele era perfeito, nem porque ele era forte, nem porque ele estava pronto. Deus escolheu Moisés, porque ele estava disponível. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa se sentir pronto. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Se Deus te escolheu, Ele te sustenta. E aquilo que parece improvável hoje pode ser exatamente o início de algo extraordinário. Por que Deus continua fazendo isso? Chamando improváveis e transformando histórias. Amém. E talvez, ao ouvir essa história, você tenha percebido algo importante. Moisés não parecia a escolha mais óbvia. Ele duvidou de si, se sentiu incapaz e passou por momentos de silêncio e distância. Mas ainda assim, Deus o chamou. E isso nos lembra de algo essencial. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis. Talvez você também esteja em um momento de dúvida, ou sentindo que ainda não está pronto. Mas, assim como Moisés, o que parece limitação hoje pode ser exatamente o lugar onde Deus começa a agir. Se essa mensagem falou com você, e você quer continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreve no canal. Deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. E ativa o sininho de notificações, para não perder nenhum vídeo novo. E se você lembrar de alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, compartilha. Porque às vezes, uma história pode abrir caminhos dentro de alguém. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.